e que vai gerar sementes. E daí ele pergunta, qual é o polinizador da semente 2? Por mais complicado que pareça, se eu ver, e ele diz lá no texto, se eu ver que tem duas bandas paralelos diferentes nesse local A, eu sou heterozigoto. Se eu tenho uma banda, eu sou homozigoto. É a mesma coisa que aquele exercício, deixa eu ver se eu acho aqui. O primeiro que a gente fez, que aparece lá o cromossomo 21, braço curto, né? Deixa eu ver. Aqui, ó. Então, ele tá falando, por exemplo, assim. Aqui tá o local, certo? Se tá no mesmo local, é o mesmo alelo, é a mesma característica, tem a mesma quantidade de pares, de bases, tem o mesmo fragmento gênico. Se eu tenho alelos em locais diferentes, quer dizer que eu posso ter alelos com sequências mais curtas, mais longas. Então, eu não tenho o mesmo alelo para aquela característica. E aí, se eu perceber a semente 2, ela é heterozigota. Estão vendo? Se eu ver o polinizador 1, ele é homozigoto para essa característica, então não pode ser ele. Se eu ver o polinizador 3, ele também é homozigoto. Se eu ver o polinizador 5, ele também é homozigoto. Então, eu fico entre o 4 e o 2. Aí eu vejo a outra característica, na qual a semente vai continuar sendo heterozigota. E o 4 também é homozigoto. Então, o único que foi heterozigoto para as duas características, para os dois alelos, é o polinizador 2. E por isso que ele é o correto, ok? Aí na 2 está falando sobre a identificação de espécies. Lembra dos mini satélites, que tem os DNAs codificantes e não codificantes. E pelos não codificantes você tem diferenças de padrões, que daí vai mudando o tamanho dos fragmentos. Então vamos lá. Como que eu vou saber qual espécie é qual? Letra A. A sequência que contém o sítio de restrição não variável é amplificada. O produto é incubado com uma enzima de restrição qualquer. Enzima tem um sítio específico, são sequências específicas. Não pode ser isso. B. É possível caracterizar o DNA por meio de padrão eletroforético, que nada mais isso, que corre na eletroforese, né? Gestão de enzimas de restrição, produzindo uma impressão molecular única. Não, os indivíduos são diferentes entre si, justamente por conta daquelas repetições de nucleotídeos, do DNA, entre aspas, lixo. Os polimorfismos de DNA podem ser analisados pela digestão de amostras de DNA genômico com enzima de restrição relevante, pela identificação de fragmentos de restrição específicos. E os tamanhos representam os alelos. Sim, isso é polimorfismo. São diferenças fenotípicas de acordo com a expressão genótipica. Por que aqui não pode ser? A localização genética não pode ser identificada? Ora, se você está identificando o alelo, você está identificando a localização, pelo tamanho daquele fragmento. Muitos polimorfismos de mutação de DNA serão caracterizados pelos alelos que possuem. Um pequeno número de sequências de reconhecimento para enzimas de restrição é conhecido, porém, muitos polimorfismos de mutação de DNA serão caracterizados pelos alelos que possuem. Vão ser, de novo, caracterizados pela sequência desse DNA lixo, do mini satélite. Aqui, novamente, tem o bebê aqui, aí os casais estão falando que todos esses casais são pais desse bebê, e você vai comparar o padrão de bandas. O casal que vai ter maior padrão de bandas que bate com o do bebê é o casal 3, que vai ser maior que uma ou duas bandas. 4. Quando os estudiosos fizeram o pareamento de nucleotídeos nos 23 pares de cromossomos, eles fizeram pareamento, mas não se sabe necessariamente quais são todos codificantes ou não, quais mutações provenientes. Então, foi apenas um pequeno ou o primeiro passo, né, para o conhecimento do genoma. A gente identificou os nucleotídeos, não o que ele codifica. Quando eu estou falando de transplante de medula, ossos chatos do tecido hematopoético. Quando eu estou falando de mitocôndria,
só pode ser uma geração anterior feminina. Então, poderia aqui falar da mãe dele ou da avó materna. Só, ou mesmo da avó paterna, né? Só que aqui tá falando, a única opção que dá de uma geração posterior feminina é a avó materna. Aliás, mesmo que aqui estivesse escrito avó paterna, vamos pensar. A avó paterna passa o gene mitocondrial, né? Passa a mitocôndria, mas no espermatozoide desse rapaz, essa mitocôndria é degenerada. Então, a única coisa que vai conter nele de DNA é da prole proveniente da mãe dele, tá? Que estão nas células dele, porque são as únicas que não foram digeridas. Se você está falando de leucemia, você tem que falar de células-tronco. Ainda que não embrionárias, mas é de células-tronco. Você está pegando a bactéria, está isolando o DNA da bactéria, clonando, extraindo um gene de interesse para você implantar na planta. Bactéria, planta, gêneros diferentes. Então, é um transgênico. Aqui, de novo o clone. Então, ó, o núcleo de uma célula somática de um animal Y para o óvulo de uma fêmea X. Veja, lembra que a gente comentou? Quando você tem um clone, ele vai ser idêntico ao núcleo de quem ele tirou. Mas a mitocôndria, o DNA da mitocôndria vai ser idêntico da célula em que esse núcleo foi apoiado. Então, esses dois estão certos. Por que o 4 não pode ser certo? Clones genotivamente idênticos terão os mesmos fenótipos por causa da ação do meio. Não. Às vezes você tem a sequência genética, mas você tem uma exposição diferente ao meio. E isso pode até mesmo alterar o teu genótipo. É a mesma questão dos gêmeos, né? Eles não são idênticos. A exposição ao sol, o tabagismo, qualquer outros fatores externos podem alterar esse fenótipo. Clones naturais são como as esponjas que fazem reprodução assexuada, que é, claro, se é assexuada, é o clone. Qual o problema de você fazer clones? Como você não está fazendo variabilidade genética, você diminui, né, o fluxo gênico, diminui a diferença entre esses indivíduos. Qual o problema de usar a terapia de células-tronco? Se você induzir no próprio organismo, né? O autotransplante que a gente chama. Então, aquilo que a gente comentava naquele texto, tem a possibilidade de teratomas, que ela se diferenciar em qualquer lugar. Aí você induz outras doenças e você tem uma imunologia muito semelhante. Isso pode ser um problema pior até que a rejeição imunológica. Você não vai ter resistência nenhuma a nada. Se as células-troncos são totalmente não diferenciadas, elas têm uma expressão gênica igual, que basicamente é divida-se, divida-se, divida-se. Se ela vai se tornar um neurônio, ela vai começar a expressar genes diferentes. Então, é o padrão de atividade que vai mudar.